Boa noite a todos os presentes, tanto no plano físico quanto no plano espiritual. Agradecer a espiritualidade que nos assiste todas as quartas-feiras, aprendendo com André Luiz. Agradecer nosso irmão André Luiz também, por esse estudo que se inicia há um tempo, o estudo do livro Nosso Lar. Hoje, dia 13 de setembro de 2023, nós vamos estudar hoje o capítulo 32, que tem o tema Notícia de Veneranda, e hoje os estudos será coordenado pelo nosso irmão Ronaldo Rosa. Ronaldo, fica com você. Obrigado, Abadia. Boa noite a todos os irmãos participantes, não só os que estão conectados nesse momento conosco, mas toda a espiritualidade amiga e os irmãos também que foram convidados no astral para esse estudo e as nossas reflexões dessa obra de André Luiz, que nos foi apresentada através da mediunidade de Chico Xavier. Então, agradecemos a esses irmãos por essa oportunidade, essa equipe de trabalhadores do Núcleo Assistencial Ramatiz, que nos dá todo o suporte, o auxílio, as intuições nas diversas tarefas e atividades que são empreendidas na nossa casa. Entre elas, os estudos presenciais ou à distância, como esse de hoje que nós estamos fazendo. Então, agradecemos a esses irmãos e agradecemos também ao Mestre Jesus por mais essa oportunidade e que tenhamos um bom aproveitamento das nossas reflexões de hoje. Muito Acho que caiu a conexão dele, né? Isso, vamos aguardar um pouquinho, que ele deve retornar. Esse capítulo é um capítulo bonito, né? Um capítulo sobre... É muito lindo, né? Porque ele fala da natureza, né? E eu fiquei imaginando, né? A escola, né? Lá como é diferente da nossa escola aqui, né? Quando ele fala das poltronas, né? Que é revestida pelo jeito com a natureza, né? Eles criam as poltronas e revestem com a natureza. Eu imaginei elas revestidas com gramado, né? Algo assim que ele fala que é algo que é macio, né? As poltronas que a veneranda criou, né? E aí ele fala dos bosques, daqueles lugares especiais, né? E dela, do ser especial que ela é também, né? Aí eu fiquei imaginando, pensa, 1 milhão de horas, né? Que ela trabalha lá, ela está desde o início, né? Lá no nosso lar. E assim, um refrigério, né? Depois daquele o capítulo último, que era assim, bastante denso. Exatamente, agora veio assim, uma leveza, né, da natureza, de falar, e eu fiquei imaginando, né, se naquela época existia aqueles bosques, aquela coisa tão bonita ali da natureza, imagine hoje, né, que já deve ter evoluído bastante. Aí fala das aulas, né, da sala de aula, que vem cinco dimensões diferentes, né, as imagens, né? Eu fiquei imaginando na sala de aula, né? Só que lá a aula é diferente, né? Claro, né? Aqui não é o mesmo conhecimento do planeta Terra, né? Com certeza eles o conhecimento que é transmitido nas escolas é o conhecimento espiritual, né? O crescimento da alma, né?
do espírito. E ela meio que socializa. Abadias, está me ouvindo agora? Agora sim, Ronaldo, perfeitamente. Pode Tive continuar. um problema com o áudio, Abadias. Não tem problema, a gente estava aqui conversando a respeito do nosso lar enquanto você entrava. Fica com Então, você ok, novamente, então. Ronaldo. Vocês estão me ouvindo bem agora? Perfeitamente. Tá, muito bem. Então, eu estava fazendo a prece e nem percebi que caiu. Muito bem. Esse estudo de hoje, como está apresentado, é um dos capítulos da obra de André Luiz, sobre a lavra de Chico Xavier, e é uma continuidade do encontro anterior, e trata-se de uma interação entre Narcisa e André Luiz. E no estudo anterior, inclusive com a participação do vigilante-chefe do nosso lar, o guardião, né, responsável pela segurança de nosso lar, que envolvia aquela questão de um espírito feminino que estava envolvido como agente na prática de inúmeros abortamentos. E nessa continuidade dessa interação André e Narcisa, o capítulo 32 justamente vai abordar o tema Notícias de Veneranda. Veneranda é uma ministra do nosso lar que está sendo o foco de estudo do aprendizado de André Luiz nesse capítulo. E é interessante porque é um estudo praticamente quase que bucólico. Vai abordar algumas características da colônia Nosso Lar, principalmente em relação à natureza, que vai estar associado aos trabalhos desenvolvidos pelo Ministério de Veneranda, que é o Ministério do Esclarecimento. Se vocês verem nessa imagem que está sendo projetada, o esboço, digamos, um gráfico, né, da distribuição dos ministérios do Nosso Lar, vocês veem que na porção superior, logo atrás do que está definido como governadoria, nessa representação gráfica, seria o Ministério do Esclarecimento. E esse trabalho vem trazer exatamente o objetivo da ação desse ministério, que é o esclarecimento, aprendizado e estudo. Nós vamos ver, e nos chama a atenção, a forma que foi projetado, digamos assim, a arquitetura dentro desse ministério, com o objetivo de acolher e, ao mesmo tempo, esclarecer, orientar e educar os espíritos participantes dessas atividades. Se nós formos analisar um pouco, eu não vou fazer a leitura do capítulo, mas vamos só fazendo algumas reflexões pinçadas do capítulo, de como está o registro do capítulo. Então, Narcisa, nessa interlocução com André, começa a abordar, apresentar a André a ministra Veneranda. E Narcisa explica assim, a André que no grande parque que eles estavam vivenciando, presenciando ali, não há somente, digamos assim, aquela estrutura, não é somente caminhos para umbral, ou apenas uma cultura da vegetação, as plantações, que destinado a fins diversos dentro da colônia, como produção de sucos, alimentos, frutas e outras coisas mais
questões frutíferas, de parte da dieta e alimentação dos espíritos que convivem ali na respectiva colônia. Então, ela traz a informação que tem algo mais naquela estrutura toda, que foi justamente o ponto de início do trabalho arquitetônico da ministra veneranda. Aí Narcisa diz assim, naquele conjunto, a presença de salões justamente para o serviço de educação, através de palestras, conferências, aulas, não só do Ministério do Esclarecimento, mas também dos ministros dos outros ministérios e também de convidados. E ainda relembrando que essa estrutura também tem a participação do próprio governador da colônia, quando em reuniões com os espíritos convidados. É interessante nós vermos qual foi a referência arquitetônica que Narcisa, desculpe, que a ministra veneranda utilizou, né? Durante o estudo, os capítulos, nós vemos assim, que ela foi convidada, ela foi chamada para estruturar o que ele chama de um parque de educação, né? Seria um centro de estudo, um centro de aprendizagem. Da época do estudo de André, quando isso veio a publicação através de Chico, disse que, no texto nos dá a entender que esse trabalho da ministra veneranda teve início já por um período de aproximadamente 40 anos, que ela foi desenvolvendo e aprimorando essas estruturas arquitetônicas. Então, Narcisa diz assim, veneranda foi chamada pela União Divina para ajudar na organização dos recintos. No Parque de Educação do Esclarecimento, fez um castelo em forma de estrela, com 5 classes de aprendizado. No centro, um enorme aparelho para imagem, como se fosse um cinematógrafo, para projeções, né, podendo levar até 5 projeções variadas simultaneamente. Isso é só para nos dar uma ideia da estrutura arquitetônica que foi vislumbrado e posto em prática pela ministra veneranda. Nessa projeção, nós temos uma imagem que tem um esboço, né, um desenho do que seria aproximadamente essa estrutura que veneranda projetou, né, e pôs em prática a sua formação. E aí tem umas características específicas, porque mais à frente, André questiona sobre a estrutura funcional e como estavam dispostos, por exemplo, os móveis, que tipo de móveis faziam parte desses salões, dessas estruturas de estudos e de projeção. Recebeu o nome de salões verdes, tá? Então, como nós falamos anteriormente, esse salão verde, ele então foi dedicado ao estudo, aprendizagem, educação, as conferências, como nós falamos, né? E aqui é interessante, bancos e poltronas esculturados e forrados de relva. Ou seja, por inspiração ou iniciativa da ministra veneranda, envolvendo a natureza do nosso lar para a constituição dessas estruturas, inclusive o que seria, entre aspas, o mobiliário ou as estruturas de apoio, de suporte a esses salões, foi utilizada matéria da própria estrutura, digamos assim, de toda essa riqueza vegetal e
que estava disponível naquele momento. Esses salões verdes, verdadeiros salões da natureza. Então, Narciso explica que os móveis ali eram constituídos justamente nessa estrutura, e há uma matéria. É como se aqui nós temos as nossas estruturas para construções, diferentes opções, metais, madeira, alvenaria. Lá, na realidade daquela matéria do nosso lar, que é uma dimensão astral, também tem a materialidade, e essas estruturas foram constituídas justamente daqueles elementos, exatamente daqueles elementos dos átomos e moléculas, só que do ambiente astral, da realidade astral, que é diferente da nossa, que é uma sutileza maior, né? Uma materialidade também, mas mais sutil do que essa nossa realidade da terceira dimensão. Então, é interessante nós entendermos isso, porque aí ela chama a atenção da variabilidade de trabalhos dentro da colônia, inclusive para a manutenção dessas estruturas, desses locais de estudo, desses salões, que é por ela projetado. Como eu falei para vocês, uma estrutura natural, aí Narcisa se manifesta assim para André. Esse palácio natural acomoda confortavelmente mais de 30 mil pessoas. Isso, na época da publicação do livro, dava essa dimensão da capacidade de acolhimento dessas estruturas. Se eu não estou enganado, na época da publicação do livro, eram milhões de espíritos que estavam habitando, naquele momento, a colônia Nosso Lar, né? E aí, Narcisa diz assim, aí ela já demonstrando a percepção para André acerca de toda aquela estrutura que eles estavam vivenciando. Ela diz assim, esse salão é nota de júbilo para os nossos ministérios. O mais belo recinto do nosso ministério é o destinado a palestras do governador. Mas o salão da ministra veneranda também é esplêndido recinto, cuja conservação nos merece especial carinho. Ou seja, essas estruturas que foram desenvolvidas naquele formato arquitetônico de estrela de 5 pontas, tinham a capacidade, ao mesmo tempo, de acomodar mais de 30 mil pessoas. Além da informação dessa questão estrutural, é interessante que, nesse capítulo, Narcisa apresenta um pouco da personalidade dessa figura veneranda, que é a ministra do Ministério do Esclarecimento. Aí Narcisa diz assim para André, é uma criatura das mais elevadas da nossa colônia espiritual. Os 11 ministros que com ela atuam no Ministério da Regeneração, do Esclarecimento, da Regeneração, ouvem-na antes de tomar qualquer providência de vulto. Ou seja, ela era sempre uma referência aos outros ministros. Narcisa diz assim, em numerosos processos, a própria governadoria socorre-se, às vezes, dos pareceres exarados pela ministra veneranda. Aí, com exceção do governador da colônia Nosso Lar, a ministra veneranda é a única entidade em Nosso Lar que já viu Jesus nas esferas resplandecentes. Né? Isso, Narcisa faz a narração para André, trazendo para ele o entendimento digamos assim,
do grau de desenvolvimento de veneranda. Elevado. Acho que caiu novamente, né? Isso. Ali eu achei bem interessante, né, quando ele fala essas paisagens que ela foi criando, né, ela criou em homenagem a algumas pessoas também, né, os bosques, ela criou em homenagem a Jesus, porque ela ficou imaginando, ela imaginava as palestras, né, que Jesus fazia, né, porque ele sempre, as palestras que Jesus fazia, era sempre em volta de um rio, né, de um lago que ele sentava, ele escolhia o local da natureza, como Ramatiz relata lá no Sublime Peregrino, ele escolhia aquele lugar da vegetação mais bonita, porque só aquela vegetação ali, ela já intuía, né, as pessoas para abrir o coração, para poder, a sensibilidade das pessoas, para poder ouvir, né, Jesus, que já tinha facilidade deles, abria, né, a consciência para receber aqueles ensinamentos. E aí, o outro, ela fala, né, nos salões, que era das palestras do governador, ela percebeu, né, que o governador, ele tinha uma quedinha pela cultura helênica, né, e aí ela criou os canais de água, algumas coisas que eram da cultura helênica, né, do período lá da Grécia, que era para homenagear, na verdade, o governador, né? Então, a sensibilidade dela, né, de observar, né, e de homenagear também aquelas pessoas, né? Então, achei bem interessante essas colocações dela. E outra coisa que outro que eu pontuei, assim, que achei muito interessante, é porque ela vivia ali no nosso lar, mas ela não trabalhava só ali, né, o que dá para entender, né, que ela trabalhava nas esferas mais altas também, mas ela, por opção dela, né, ela ficava ali no nosso lar, né, para auxiliar, mas o que dá a entender é que ela trabalhava ali, mas era como se ela estivesse ali e em um outro lugar mais elevado também, né? Não é isso? Mas sim, eu senti também que ela, não sei se ela trabalhava em outro local. Se eu afirmar que eu percebi isso, eu não percebi. Pode estar e eu talvez não tenha percebido. Mas eu percebi que, com certeza, ela já teria condições de ir adiante e ela ficaria lá por uma espécie de um esforço pessoal, mas Sim. também havia alguns vínculos. Se não me engano, ele comenta, mais de 1000 anos, se não me engano, fala isso no texto, mil horas. Não, mas tem um pessoal na Terra ao qual ela está ligada, ainda aguardando pacientemente, né? Isso. Uhum. Tem essa colocação também. Desculpe. Nada, tranquilo. A Badia comentou sobre caiu o meu sinal aqui. Mas quando Vocês caiu, já estão a gente me ouvindo novamente? sim, estamos ouvindo novamente. A gente estava comentando, né, enquanto você voltava. Pode falar, pode falar. A gente estava comentando as nossas percepções, né, interessante, estava falando que Jesus, né, ela coloca as paisagens, ela coloca em homenagem, porque Jesus, quando ele estava na Terra, né, ele escolhia a beira dos lagos, dos rios, né, para que aquela paisagem... Foi a referência dela, a natureza. Aquela paisagem da natureza já abria, né, a percepção das pessoas para ele poder falar. Então, ela aproveitou para fazer homenagem a Jesus, que ela... Isso, ela tomou como referência justamente os atos do Mestre Jesus durante a sua passagem terrena, nas preleções que ele fazia com o povo, né? Então, essa foi uma das inspirações, digamos assim, para a forma pela qual ela pensou na estruturação arquitetônica desses centros de estudos e de congressos, digamos assim, no aspecto espiritual, né? Aí, eu não sei, eu acho que caiu aqui quando eu estava falando da Fraternidade da Luz, né? Não, você não tinha começado, não tinha começado ainda a falar. É a Fraternidade da Luz que fez, mas vocês entenderam que ia ser homenageada, né? Chegaram a falei isso? A Mauri tinha levantado a mão, Mauri, o que você... Não, só esperar o comentário. Exatamente essa questão da natureza que eu também comecei a lembrar de algumas coisas, que a natureza, uma certa ponderação de natureza, digamos assim, pincelada de natureza, porque se você coloca muita natureza, é floresta densa e as energias são outras, né?
Sim. São mais rudimentares, são mais rústicas. Mas não, tem alguns toques junto com a mobília. Então, parece que essa mescla, né, faz um pouco, imagino, a função que tem as plantas no ciclo biológico da vida, através do sol, claro, mas são elas que, através das bactérias, fixam o nitrogênio, vão ciclar o nitrogênio em toda a nossa... então, talvez também haja esse papel das plantas no outro lado, de fazer essa ciclagem, esse para-raio, esse equilíbrio, da mesma forma que absorvem os sais, os nutrientes e transformam em energia, talvez tenha esse papel também. Eu não tenho conhecimento profundo para dizer, mas fiquei imaginando que talvez fosse um dos papéis, além, claro, de toda a beleza, de tudo aquilo que a natureza transmite para a gente, né? Aquela sensação de pertencimento, de acolhimento. E me lembrei de alguns locais que eu vejo, assim, muitas casas têm jardim de inverno, não é? Para que isso? Isso não muda o clima da casa? A pessoa tem um vaso em algum local, né? Você vai em um restaurante, tem árvores no restaurante, muda completamente o ambiente, né? Isso traz Tudo é uma questão energética. Exatamente, mas é tudo uma questão energética, é como você está dizendo. E é interessante, amor, que com essa explanação que você fez, com essas características, né, assim, as paredes eram constituídas justamente dessa forma que você falou, né, com essas estruturas da própria natureza da vegetação. Até chama atenção para quem leu a obra, né, que é interessante, esse capítulo, diz assim, o teto da estrutura ou era o sol durante o dia ou as estrelas durante a noite, né? Ele chama atenção também para esse detalhe. Então, eu acredito, sim, como a Mauri falou, que isso aí tem muito a ver também com a qualidade energética que está envolvendo toda essa estrutura na qual a ministra tomou como referência para o seu projeto arquitetônico, digamos assim, né? E aí, como eu estava dizendo para vocês, dando um pouco mais de entendimento da natureza da ministra, do seu grau espiritual, consta que a Fraternidade da Luz decidiu-se por homenagear justamente a ministra veneranda em função da sua dedicação de trabalho, né? Ela praticamente ininterrupto desenvolveu um trabalho de 1000 horas contínuas, correspondendo a praticamente 200 anos de atuação. Então, por toda essa dedicação, por todas essas, digamos assim, essa humildade de veneranda, que vai ficar bem definida nessa reação que ela toma em função dessa homenagem, né? Ela agradece, emociona-se com essa homenagem que foi feita à veneranda, mas ela, ao mesmo tempo, isso que é interessante, que é a questão da humildade, ela dedica esse prêmio à coletividade, a toda a coletividade que participam dos trabalhos dentro da colônia Nosso Lar, né? E, inclusive, até segundo o texto, o governador, mesmo, entre aspas, protesta a atitude dela, mas ela mantém essa posição em compartilhar, ou seja, apesar de toda a dedicação, a questão do conjunto, né? Ela traz a valorização não do individual, mas do todo, né? Isso é uma coisa que chamou bastante atenção quando eu fiz a leitura da obra, que denota justamente o grau de humildade de um espírito elevado, né?
Como eu disse a vocês, André até questionou em determinado momento por que ela não estava numa faixa vibracional superior, e Narciso explica justamente isso, porque ela ainda estava dedicando-se, durante todo esse período de trabalhos, ainda permanecendo na colônia, objetivando a ajudar, auxiliar e mesmo, entre aspas, ajudar no resgate de espíritos afins a ela, né? Que ela ainda vinha desenvolvendo esse trabalho. E aqui é o que ele falou, né? Ela vive intimamente em zonas superiores, né? E ela está ali trabalhando, labutando sempre em auxílio desses espíritos retardados ainda, retardatários seria o termo correto, os retardatários ainda nesse processo de abertura, né, do despertar do conhecimento. Isso chama bastante atenção também nessa questão. Então, na verdade, eu fiz mais ou menos um esboço, uma apresentação, para a gente ser rápido e deixar um tempo justamente para as reflexões, né? Eu achei mais interessante do que a gente fazer uma leitura corrida do texto, que aí cada um tem a sua opção. Aí eu deixo aberto para vocês. Eu achei algumas coisas interessantes, até pelo fato que você viu que não é permanente, né? Que assim como aqui na Terra a gente tem que cuidar dos jardins, cuidar das praças, lá Sim, também para tem que fazer estar os sempre... trabalhos, tem que ter. Isso, tem que estar sempre cuidando. E outra coisa interessante que eu achei é quando ela fala do Natal, né? Quer dizer, na época do Natal, como as pessoas no planeta Terra aqui, as pessoas se alegram, né, se confraternizam, quer dizer, essa energia também, ela chega, né, até o plano espiritual. Às vezes o pessoal fala, mas Jesus nem nasceu lá dia 25 de dezembro, mas isso não importa, é aquilo que traz a transformação da energia dentro do ser humano, contribui, né, também A lá. significação. Sim, isso chega até lá, não importa, né, a data, se não foi aquela data, ou se foi, ou se não foi, isso não é interessante. Interessante é o que as pessoas, né, a transformação, né, que nesse momento as pessoas, elas conseguem nessa transformação, e ela incide, né, também lá, assim como quando acontece algo no planeta Terra também, né, que as pessoas entristecem, né, que elas ficam descontroladas, que ficam desarmonizadas, essa desarmonia também, né, ela interfere, né, lá. E eu achei interessante outra coisa, que lá também tem um meio, assim, como se fosse um turismo, né, porque ela fala que tem pessoas que vai lá só para conhecer, né? Então existe um certo turismo lá também, né, que tem pessoas que vai lá só para conhecer. Então, aquilo que eu estava falando para o Mauri, aqui, ó, ele fala aqui, ó, Narcisa baixou o tom de voz e declarou intimamente, ela vive em zonas muito superiores à nossa e permanece em nosso lar, por espírito de amor e sacrifício, ou seja, intimamente ela está muito superior ao nosso lar, ela tem uma conexão, né, com o plano mais superior, né, do que o nosso lar, mas ela continua trabalhando ali, mas ela tem essa conexão, né, com o plano além, superior ao nosso lar, né, então ela está ali, mas ela também está conectada com o divino, né, achei muito interessante essas colocações. É interessante essa observação que você fez, porque lá durante a narrativa do capítulo, lá no início, quando ela fala, aquilo não é somente ali um limite, ou seja, uma passagem, uma escada, ou um caminho para o umbral, mas justamente o oposto também, com as esferas superiores. E essa lembrança que você fez no Natal é interessante, se for da vibração energética, que eles recebem e também emitem, né? Você vê que é um processo de mão dupla, né? É uma troca, né? Isso, que ocorre nesse processo. Tá. A Mauri, pode falar. Eu me lembrei também que, acho que nesse capítulo que ele comenta que até o governador utiliza esses salões, né, de salões verdes, para fazer as palestras, e... Acho que semanalmente, Mauri. Aos domingos, se não me engano. E o governador é uma das figuras sublimes desse livro, e ele é aquele que nunca descansava, né? Aí diz que quando ele descansava, ele ia ver as arte e música, né, dos jovens. Então o descanso dele tem sempre uma utilidade embutida, né? O descanso entre aspas, né, dele.
já comentou sobre ele não ter esse descanso. Tem vários personagens que são relegam assim os louros, né? O pessoal vem com a coroa de louro, ele sai assoviando, né? Sim, exatamente. A veneranda é uma dessas também, É né? uma dessas. Uma festa, tá bom então. Então, tá jóia e tal, nada de festa, nada de comemoração. E o troféu ela colocou, né? Ela colocou lá, Sim, né, para a pra colônia. comunidade, né? Não era o troféu, Sim. não era dela. não era. E então, é esse salão do governador, né, onde ele dá palestra, que ela decorou com as questões lá da cultura helenística, né? Porque sabia que ele Uma gostava, né? preferência dele. Que Uma daí preferência. que ela Gosto. decorou da forma que ela sabia que ele tinha, né, aquela quedinha pela cultura helenística, e aí ela colocou, né, esses apetrechos lá, vamos dizer assim, de canais de Com essas água, né, características. lá da Grécia, Isso. né? As fontes, a água. Com certeza ele viveu na Grécia, né, lá no passado. A Badia comentou que o pessoal ia fazer turismo. Eu tenho certeza que a turma que tem uns talentos arquitetônicos e para decoração de ambientes internos, externos, foi fazer estágio lá, com certeza, porque assim, eu não pude não associar isso. Quando começo a falar de mobília, quando começo a falar de harmonia, forma de estrela, eu fiquei pensando sei lá, no Niemeyer, né, indo É lá, diferente, isso, é diferente a fazendo, arquitetura dele, né? toda essa turma de artistas, assim, né, que mexem com, certeza que aprenderam aonde, né? Beberam lá da fonte, né? Tenho certeza que foram passear por outras esferas aí, como esses locais, né? Como esse local. Eu queria falar também da natureza, voltar no tema da natureza. Vocês já plantaram alguma coisa na vida? Claro. Vocês já viram como além da natureza em si, o papel dela, energético, para você criar algo vegetal, a natureza, você tem que ter uma disciplina, você tem que ter uma atenção, uma constância, sabe? Tem todo um. E ela fala dessa questão de manutenção. Então, mais isso também geraria uma oportunidade de crescimento. Depois a gente reclama que está R$ 5 o pé de alface, né? Dificílimo, meses para crescer o negócio, enfim. E ela fala outra coisa interessante dessa natureza, que ela fala de 30 em 30 dias, ela muda totalmente, né? As flores, as cores, né? Sim, a característica da vegetação vai variando, né? Sim, muito interessante, deve ser muito lindo mesmo lá. Mas o que chama atenção para a gente também, além da questão da humildade, assim, esse capítulo, não sei, na minha visão, a importância do estudo, do conhecimento para o desenvolvimento, digamos, para o despertar, né, no aspecto do ponto de vista espiritual. Você vê, né, um ministério dedicado a esse objetivo, né, de educar, de ensinar, de orientar. Isso chama muita atenção também. E isso vale para nós aqui, né, na nossa vivência terrena. Você não consegue abrir a mente e despertar se não for através de um estudo. Você vai conhecendo, e quando eu falo estudo, não é questão de você pegar um livro terreno e ler, né? O estudo que eu digo das realidades que transcende essa matéria nossa, é nesse sentido que eu digo. Não estou dizendo que não é útil o estudo da leitura das obras, né? Mas, na verdade, esse conhecimento do despertar vai além disso, né? Sim, além do intelecto, aprofundar, né? Não é o aprofundar conhecimento nessa intelectual em si, né? Mas é o aprendizado do dia a dia, né? Das experiências de vida, da observação, né? Isso, exatamente. Da observação da vida, da observação daquilo que você vivencia, né? O que você tira de aprendizado disso, porque a gente acha que lição é só aquela que está escrita no livro, mas a nossa vivência é a maior lição, né, que existe. Exatamente. Né? Maior aprendizado. Vocês se lembram quantas horas que ela
ganhou lá a bonificação, eu não lembro o número exato, vou procurar aqui. 1000 horas. 1.000.000 de horas, não era? 1.000.000 de horas, que era 200 anos que ela ficou só ali, né? Não, é Isso. 1000, né? Não, 1 é milhão 1 de milhão, 1 horas milhão de de horas trabalho mesmo. útil. 1 milhão, 1 milhão. É 1 milhão de horas. Sem reclamar Correspondendo a e sem 200. esmorecer. 200 anos só ali no nosso lar. 1 milhão de horas, sem interromper, sem reclamar, sem Isso. esmorecer. Nossa, é o textual. Isso. É coisa dessa, né? 200 anos é muita dedicação, né? Mauri, é uma outra realidade, né? É um outro nível vibracional, né? Eu acho que até as sensibilidades são diferentes, né? Então, você vê que quanto mais, eu não vou dizer evoluído, mas quanto mais elevado o espírito nesse sentido, mais a gente tem visto nas histórias, mais eles se dedicam à obra, ao trabalho a ser desenvolvido, né? Isso chama muita atenção. Porque ali eles têm a consciência já, né? Porque o porquê de tudo, né? Porque ali você vê que tem gente que chega ali e fica reclamando, e quer exigir isso, quer não sei o quê. Eles não, eles já têm essa consciência, eles já sabem como que funciona a vida, como que funcionam as coisas, né? Então, eles sabem que tem propósito, eles conseguem enxergar esse propósito, né? E aí aquilo eles fazem... Na própria obra ali, a Abadia tem um exemplo da senhora que estava estacionada, não queria estudar. Lembra desse episódio? Sim. Né? É mais ou menos isso aí. Que queria ficar escolhendo serviço, né? Todo Nem serviço ela não gostava, né? Daí ia para outro setor, ela também não gostava, ia para o outro também não dava certo, né? Aí o André aproveitou que ele ouviu ela fazendo a solicitação e falou, não, nada não, tá tranquilo, tô... ele também ia fazer algumas reivindicações e falou, não, acho que deu uma segurada. Foi uma grande aprendizagem para ele. É isso, Abadia. Cadê os outros colegas? Mais alguém quer falar alguma coisa? A Márcia está participando hoje? Tá, mas acho que ela tá deve estar com a voz não deve estar muito boa a voz, assim, que ela tá quietinha, escondidinha hoje. O Paulo foi comer pizza na Itália. Mas sexta-feira ele já volta, né? Sexta-feira ele já chega de volta, quinta-feira ele já vem embora. Amanhã, né? Amanhã ele já retorna. Está retornando. Márcia, pode falar. Boa noite, meus amigos. Boa noite a todo mundo aí. Boa noite. Estou com uma dor de cabeça danada, mas só de escutar vocês conversando eu já estou melhorando. Vamos fazer depois a oração para o planeta e para a Márcia também. Obrigada pela poder participar com esse grupo tão maravilhoso, que até aumenta o astral da gente. Daqui a pouco eu vou estar bem. Beijinho para vocês. Beijo. Você também. Falou também aqui, né, que eu achei muito legal também, né, soube que essa benfeitora sublime vem trabalhando há mais de 1000 anos pelo grupo de corações bem-amados que demoram na Terra espera com paciência. Então, assim, também que abnegação, né, que abnegação incrível, né, de devotação ao trabalho, de poder alçar voos maiores e permanecer, porque entende que o seu trabalho ali está sendo importante, por estar buscando pacientemente que os seus corações afins também cheguem até um nível mais elevado de entendimento. Um espíritozinho bacana, né, de gente... Além da humildade e amorosidade, né, amor? Sim. Mas eu fico pensando, né? Se a gente que faz
uma coisinha assim de nada, né? A gente sente uma felicidade imensa, né? Imagina essas pessoas, né, que faz algo grandioso, né, que já espiritualmente estão elevadas, né, que já tem aquela sensibilidade. Essas pessoas têm uma conexão com Deus, assim, esse Deus, né, já despertou internamente nelas, né? Elas já são só felicidade mesmo. Elas já Deus, né, se expressa através delas, né, dessas pessoas, né, então já não é como Jesus falou, já não sou eu mais, Paulo, né, de Tarso falou, já não sou eu mais que vivo, né, mas é o Cristo que vive em mim. Perfeito. Então, né, ela já está nesse patamar aí, né, que é só alegria mesmo, né, que ela já distribui só coisa boa, né, que ela já não tem mais sentimento ruim, ela já não tem nada disso mais, né, já está, a sensibilidade dela já despertou, né? Aquele que fala da iluminação, na verdade, né? Essa conexão com Deus. Entendeu a lei do trabalho, né? Sim. Entendeu. Ela já despertou o Deus que mora dentro dela. Sabe que isso vai fazer parte do próprio crescimento dela, que tem que descansar aquilo que precisa. Se ela não se sente muito, ela não descansa, ela mantém os seus 200 anos, né? Muita clareza, né? Muita lucidez. Sim. É outra realidade, né? Porque nós aqui, com o nosso trabalho, a nossa condição hoje, fisiológica, ainda exige que nós precisamos de alguns momentos de descanso. De parar, descanso, você vê como é diferente o grau, conforme, né? É outra realidade, é outra Sim. Capacidade. Né? Mas eu acho que há uma intervenção também dessa maneira, da mesma maneira que o Chico diziam que ninguém aguentava o ritmo dele, né? E ele tinha toda uma agenda bem atarefada. Eu, em alguns momentos da vida, antigamente, quando fazia plantões, tem horas que acho que a turma conecta em você e fala, vai lá, filho, tá com boa vontade aí, vamos dar uma força, eles dão uma transfundida de energia, tinha uma época que a gente fazia um trabalho um simples lá no trabalho, e aí era um dia que eu estava bem cansado no geral, fisicamente eu estava, mas parecia que eu tinha dormido 8 horas seguidas, assim, quando acabava o trabalho, porque você recarregava de um tanto, né? Então, eu acho que tem essa coisa também, mesmo a gente precisando, claro, né? O nosso organismo biológico aqui precisa, né? Precisa comer, né? Precisa tomar água, tem, né? Mas eu imagino também que deva haver uma modulação, né? Enfim. Essa lembrança é feita de Chico, eu vi uns comentários que tipo, teve momentos que o período de sono dele era 2, 3 horas, parece, por noite, era o período de repouso dele, e ele tocava o trabalho, as atividades, a assistência, os acolhimentos. São diferenciados, sim, com certeza. Então, se não tiver ninguém mais que vier fazer comentário, né, Ronaldo, aí se faz... nós estamos fazendo assim, toda quarta-feira, alguém faz uma prece pelo planeta todo, entendeu? Que ótimo. Eita. Aí, fique à vontade, não sei se você quer fazer, se outra pessoa vai fazer. Se alguém quiser fazer... Eu vou parar a gravação aqui. Estou com intruso na minha mesa aqui. Eu agradeço você, Ronaldo, vou agradecer aqui, vou encerrar a gravação, daí a gente já faz.